Boa noite. Abra suas Bíblias em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Na minha introdução, na palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, quero pensar com vocês sobre algumas pessoas que têm tudo para dar errado. Talvez uns de nós aqui sejamos dessas pessoas. Pessoas que têm tudo para não dar certo. Pessoas que já passaram por problemas. Aqui temos pessoas que já passaram por problemas seríssimos de decepção, de tristezas, de lutas. Conseguiram dar a volta por cima, mas ainda assim carregam o estigma, talvez, de serem marcadas por situações que aconteceram na sua vida, que talvez você não escolheu. Talvez você não fosse totalmente responsável por algumas adversidades que te passaram. E a verdade é que muitos de nós podemos ser identificados como pessoas que temos tudo para dar errado. Não escolhemos a família que nascemos, não escolhemos o lugar em que nascemos, a cidade, o país. Não escolhemos muitas coisas na nossa vida e nós temos que conviver com isso. Nós temos que seguir a nossa vida em frente e muitas das vezes as escolhas que fizeram por nós nos levaram a tomar atitudes e passar por situações que nós não escolheríamos. Então eu quero que você pense nessa noite em que situação você se encontra. Talvez você seja marcada por alguma coisa ruim que te aconteceu, algum trauma que você não superou, e talvez você ache que você não seja tão especial assim, ou tão importante assim para Deus, por muitas coisas ruins que te aconteceram. Eu quero trazer uma palavra do Senhor hoje para você, e dizer que tem pessoas que poderiam ter sido muito piores, e que poderiam ter dado muito mais errado, mas que pela misericórdia de Deus deram certo. Que pela misericórdia de Deus tiveram suas vidas transformadas, e Deus deu uma reviravolta na vida dessas pessoas, e eu quero que essas pessoas sejam, ou essa pessoa principalmente, seja para você um exemplo, de que o Senhor te ama mesmo, que o Senhor aposta em você, e que o Senhor tem algo muito bom para você, mas você precisa saber disso, você precisa tomar posse disso, você precisa sentir que esse amor de Deus também é para você, e que você não é menor, que você não deve ser marcado ou marcada por situações que te fizeram se sentir talvez as mais indignas das pessoas. Vamos ler o texto de Josué capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Todos já acharam, né? E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai, observai a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, elas o tinham feito subir ao telhado e os tinham escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, o que fizeste aos 2 reis, os amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais os destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença,
Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal de que dareis vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela sua vida ao ponto de morrer, se não denunciardes esse negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. E ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo caminho. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares o cordão de fio de escarlata à janela para onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se alguém lhe puser as mãos. Oremos. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, essa palavra em nossos corações. Que o Senhor nos ajude a compreender a tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vocês já devem ter percebido que essa pessoa, de quem talvez a gente pudesse imaginar que fosse uma dessas pessoas que tinham tudo para dar errado, tudo para não ter nada mais de bom na sua vida, seja a pessoa de Raabe. Talvez você já tenha escutado falar um pouquinho, ou talvez muito, sobre Raabe. Raabe morava em Jericó. Ela não escolhera nascer em Jericó, mas ela vivia em Jericó. A história diz que Jericó pertencia aos povos cananeus. Era um povo ruim, um povo mau, um povo que havia sempre se rebelado contra o povo de Israel. Então essa cidade onde Jericó existia e Raabe morava, era uma cidade condenada, porque Deus havia prometido ao povo de Israel que assim que eles atravessassem o Mar Vermelho, assim que eles saíssem do Egito, eles iam possuir a terra de Canaã. E para possuir a terra de Canaã, todos os povos que estivessem à sua frente deveriam ser destruídos. E assim que Moisés morreu, assim que Josué assumiu o comando do povo de Israel, a primeira cidade que eles tinham que tirar da frente deles era a cidade de Jericó. Então os dias de Raabe estavam contados. Raabe não tinha talvez nenhuma expectativa de vida, porque ela nascera em Jericó, ela era residente daquela cidade, e aquela cidade estava condenada, porque o povo de Israel vinha marchando, vinha com toda a sua força, porque Deus tinha dito para eles que eles deveriam entrar e tomar aquela cidade. Mas Raabe estava ali, ela não escolhera estar ali. E eu fico pensando, quando eu li esse texto, que muitos de nós também não escolhemos situações que passamos. Muitos de nós não fizemos escolhas que nos fizeram passar por situações difíceis, mas a Raabe também não tivera feito essa escolha. A Bíblia nos ensina que Raabe era uma prostituta, uma mulher que tinha que ter uma vida indigna, uma vida desrespeitada, uma vida talvez de humilhação, porque provavelmente ela tivera passado muitos problemas na sua vida. Não há uma história que conte como Raabe era quando pequena, mas é muito provável, pelo que a gente se ouve falar, ela era uma mulher boa, ela era uma mulher que tinha amor pela sua família, ela era uma mulher que se preocupava com os seus. Então é possível que ela tivesse sido injustiçada assim, que talvez por algum motivo ela tivesse que escolher fazer parte dessa profissão, mas ela era uma mulher então envergonhada, humilhada, uma mulher indigna, uma mulher que tinha que vender o corpo para sobreviver. Alguns dizem que além dela ser prostituta, ela poderia ter um local onde outras pessoas se alojassem para dormir com outros homens. A Bíblia não nos orienta sobre isso, mas o fato é que Raabe estava numa situação difícil, pois sendo prostituta, Jericó com seus dias contados, ela tinha que fazer umas escolhas na sua vida. E eu gostaria que você prestasse atenção em algumas escolhas que ela fez, algumas coisas que Raabe fez, que de repente pode servir para você também nessa noite, tomar posse, para você também
entender que Deus tem um jeito para nós, Deus tem um jeito para a sua vida, não importa a situação que você esteja, se Deus cuidou da vida de Raabe, se Deus transformou a vida dela, Ele pode fazer tudo maior por nós também. A primeira coisa que eu queria que você, junto comigo, imaginasse, é que Raabe, ao saber de toda a história, Raabe, ao saber que o povo de Israel vinha destruir a sua cidade, ao perceber que ela tinha escutado que o povo de Israel tinha um Deus que abrira o mar vermelho, um Deus que por onde o povo passava, o Deus Todo-Poderoso ia com eles, e com isso era garantia de vitória. Raabe, ao escutar isso, ela percebeu que o dia dela estava contado, ela não tinha outra alternativa senão buscar saída para a sua vida. A primeira coisa que eu aprendo, que Raabe fez, alguns passos que ela deu em direção à sua mudança de vida, à sua salvação, foi que ela teve coragem de escolher em que lado ela ficaria. Ela pode não ter escolhido nascer em Jericó, ela pode não ter escolhido, talvez fazer parte daquela situação que ela estava vivendo, mas ela tinha que fazer uma escolha naquele dia. Ou ela seguia como estava, habitante de Jericó, condenada à morte, ou ela tomaria uma decisão. Ou ela escolheria permanecer como era, ou ela tomava uma nova decisão na sua vida, e a decisão que ela tomou foi não permanecer na situação em que estava. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos decidir onde queremos ficar. Tem momentos que nós precisamos tomar uma decisão, pensando que as consequências dessa decisão poderão fazer toda a diferença na nossa vida. Então a primeira coisa que eu aprendo com Raabe é que ela teve que fazer uma escolha. De que lado ela ficaria? Esperaria o povo de Israel vir com todos os seus exércitos, tomar a cidade de Jericó, destruir todos os habitantes de Jericó e juntamente com ela e toda a sua família? Ou ela teria alguma chance de mudar? Será que alguma oportunidade tinha surgido para ela? Será que em algum momento ela percebeu alguma fórmula que ela pudesse entender, que Deus pudesse livrá-la? E foi aí que então que nós entendemos que a Raabe percebeu que estava batendo uma oportunidade na sua porta. Quando você tem que tomar uma decisão, se continua como está, ou se muda de vida, você precisa estar atento às oportunidades que surgem para a sua vida. Talvez você esteja passando situações difíceis, talvez você não esteja num lugar legal, talvez você não se sinta uma pessoa respeitada, talvez você seja conhecida ou conhecido como alguém sem valor, talvez as pessoas humilhem você, veem você como objeto, veem você como uma pessoa pequena, uma pessoa só para ser objeto de prazer, talvez você não se sinta valorizada, não tenha valor. Mas você precisa estar atento às oportunidades que vêm batendo à sua porta. Raabe percebeu que a destruição chegava na sua casa. Ela percebeu que havia algo muito sério por acontecer. E ela tomou a decisão: eu não posso ficar do jeito que eu estou. Eu preciso mudar de vida. Queridos, muitos de nós, às vezes, não percebemos oportunidades que surgem na nossa vida. As pessoas falam com a gente: olha, você precisa mudar de vida. A vida que você está levando vai te destruir. Isso não é vida. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Olha, você precisa abrir seus olhos. Presta atenção, hein? Algumas coisas estão acontecendo na sua vida, você não está percebendo. Você não está entendendo que está vindo alguma coisa ruim para você e você precisa tomar uma decisão. Então a primeira coisa que eu entendo, quando Raabe percebeu que ela tinha que fazer uma escolha, de que lado ela ficaria, ela escolheu ficar do lado do Deus Todo-Poderoso, o Deus que ela tinha escutado falar. Presta atenção, as histórias de Israel estavam sendo contadas, o povo saiu do Egito, Deus livrara-os, abrira o mar vermelho. Raabe, por alguma forma, ela ouviu falar desse Deus, e ela disse para os espias: olha, eu sei que não há Deus maior no céu e na terra, eu sei que o Senhor já deu a vocês essa terra, Jericó já está condenada, isso aqui não tem solução, eu entendo que isso vai acabar, mas eu não quero ficar aqui, eu quero estar do lado de vocês. Então ela escolheu ficar do lado do povo de Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que ela teve temor do Deus de quem ela ouvira falar. Ela teve temor quando ela escutava que Deus vinha trazendo juízo sobre a terra. Ela temeu,
ela percebeu que tudo que ela aprendera até aquele momento não daria para ela nenhuma resposta de vitória, não poderia mudar a sua vida se ela não temesse o único Deus Todo-Poderoso. Raabe descobriu que não tinha como fugir do juízo de Deus. Sabe? Ela escutara que Deus pode todas as coisas. É como que se abrisse os olhos dela e ela percebera que não tinha salvação em Jericó, não tinha outro Deus que podia salvá-la, não tinha amigos, não tinha parentes, não tinha nada que pudesse fazer com que a vida dela fosse resgatada. Então ela temeu de ouvir. Eu não sei quantas vezes você já ouviu falar das maravilhas de Deus. Eu não sei quantas vezes você já ouviu dizer que Deus transforma as pessoas, de que Deus tem poder para curar, de que Deus tem poder para salvar. Eu não sei quantas vezes você já escutou que Deus pode fazer mudanças nas vidas das pessoas, que Deus transforma, que Deus muda, cura e liberta. Mas talvez você nunca tenha temido esse Deus, talvez você nunca tenha percebido que isso é para você também. Talvez você não tenha percebido que esse poder de Deus, que esse Deus que faz milagres e maravilhas, também pode fazer na sua vida. Então Raabe nos ensina que o temor que ela teve de Deus, ao escutar das maravilhas de Deus, fez com que ela então tremesse. E ela disse: olha, não tem jeito, nós vamos ser destruídos mesmo, porque esse Deus que saiu com vocês do Egito pode fazer muitas coisas, nada para ele é impossível. Então ela temeu a Deus. A terceira coisa que eu observo, que também é importante e que Raabe também fez, foi quando ela percebeu que tinha que obedecer fielmente às palavras dos espias. Primeiro ela teve que escolher de que lado ficaria. Pelo temor que ela teve de Deus, em segundo lugar, ela precisou também temer o Deus do povo de Israel. E agora eu percebo na terceira coisa, que Raabe, ela obedeceu fielmente a palavra dos espias. O versículo 17 e 18, que nós lemos de Josué capítulo 2, a Bíblia diz: e disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse juramento que fizemos aqui. Qual juramento foi? Só para esclarecer, quando Raabe escolheu esconder os espias no telhado, quando o mando do rei veio à casa dela para falar: olha, cadê as pessoas que vieram aqui em Jericó? Raabe tomou uma decisão, ela tinha escolhido esconder os espias. Então quando aqueles homens foram embora, Raabe falou com eles assim: olha, assim como eu fui bom com vocês, por favor sejam bons comigo também. Assim como eu livrei vocês da morte, porque o rei de Jericó veio para matar vocês, quando vocês tomarem a cidade de Jericó, sejam beneficentes comigo também, e me lembra de mim e me ajuda. Então eles fizeram um juramento. Ela não denunciaria aqueles dois espias, mas eles disse para ela: olha só, nós seremos desobrigados desse juramento, nós vamos proteger você. Quando a gente tomar essa cidade, você vai ser liberta. Nós não vamos deixar acontecer nada com você, mas você vai ter que fazer pelo menos duas coisas. A primeira delas, você vai ter que pegar uma fita vermelha, escarlate, um cordão escarlate, e vai amarrar na janela da sua casa. Essa fita vai estar na janela. E quando nós viermos destruir a cidade de Jericó, essa fita vai ser um sinal de que nós não podemos destruir a sua casa e nem todos aqueles que ali estarão. Então nós entendemos que Raabe não apenas temeu, não apenas aceitou, mas ela obedeceu. Essa fita escarlate era um sinal do juramento de que ali na casa de Raabe tinha alguém que Deus iria livrá-la da morte. Era como se fosse um compromisso entre as duas partes, de que mesmo que toda a cidade caísse, aquela fita simbolizaria o livramento que ela teria por ela ter escondido os espias. Essa obediência de Raabe fez toda a diferença. Essa obediência fez com que, na hora que os invasores chegaram em Jericó, perceberam que ela não podia ser morta, que a sua casa estava livre. Eu fiquei imaginando isso quando eu estudei esse texto. Quando Josué, então, lá no arraial da guerra, quando os espias chegaram: olha, nós fomos lá, aquele povo está com medo da gente, essa cidade é nossa, realmente teve uma mulher lá que falou que esse povo está com muito medo, essa cidade de Jericó é nossa, Josué. Eu fico imaginando Josué quando juntou o povo,
E Josué chegou para aquele povo e disse: olha, cidadãos, soldados de Israel, hoje nós vamos tomar Jericó. Hoje nós vamos invadir aquela cidade, nós vamos pegar tudo que está lá e vamos destruir, porque é uma cidade amaldiçoada, é uma cidade que peca constantemente, que querem destruir o povo de Israel. Eu fico imaginando que os soldados ficavam fervorosos: vamos! E Josué gritava: nós vamos acabar com todo mundo, nós vamos destruir, porque eles precisam ser destruídos. Porém, eu imagino que Josué, num dos seus momentos de fervor e de muito ardor, ele deva ter dito assim: porém, vai ter uma casa naquela cidade, onde vai ter uma fita vermelha na janela, lá vocês não podem tocar, lá vocês não têm autoridade para destruir, porque lá tem alguém que nós prometemos que vamos salvar. Vocês já pararam para pensar quando você tem um sinal, algo que te dá garantia de segurança? Você já parou para pensar quando tem algo que realmente te mantém seguro, de que nada vai te tocar, que nada vai te destruir, que você é protegido e protegida, que você tem realmente o selo, a bênção, a proteção? Era isso que Raabe tinha naquele momento: segurança, certeza de que quando a guerra começasse, a sua casa estava livre, porque ela havia crido, ela havia feito um compromisso e ela havia juramentado de que botaria a fita escarlate. Agora imagine se ela não colocasse. Imagine se por um esquecimento, por algum esquecimento, Raabe esquecesse de botar na janela da casa dela o cordão vermelho, aquela fita que seria o sinal. Imagine que se simplesmente ela falasse: não, eles já falaram que não vão destruir minha casa, está tudo bem, eu confio neles, basta. Com certeza, ela e todos os seus parentes morreriam. Com certeza não teria salvação para ela. Por isso que obedecer exatamente a palavra dos espias foi a terceira coisa que a gente aprende que Raabe fez. Muitas pessoas ouvem uma palavra de bênção. Muitas pessoas vêm à igreja e escutam que Deus quer fazer um compromisso com você. Escutam que Deus quer entrar na tua casa. Escutam que Deus quer ser o seu Deus. Ele tem uma bênção para você. Você nunca vai ouvir numa igreja, principalmente no domingo à noite, que Deus quer te punir. Olha, essa semana Deus vai olhar tudo que você está fazendo de errado e Deus vai te castigar. Você nunca vai ouvir isso. Você vai escutar que sempre Deus tem algo bom para você. Deus sempre te promete estar presente na sua vida. Deus promete fazer o melhor por você. O difícil tem sido obedecer. O difícil tem sido dar voz, escutar a voz de Deus. Muitas pessoas, quando ouvem que Deus vai livrá-la, acreditam: não, Deus vai me livrar. É verdade, Deus me ama. Mas na hora de obedecer à voz daquilo que Deus falou com essa pessoa, infelizmente ela não obedece. Então Raabe nos ensina que não bastava decidir, temer, ela tinha que colocar o sinal na sua casa de que aqui tem alguém que crê em Deus. Qual é o sinal que você tem realmente de que você confia no Senhor? O que faz de você uma pessoa que está separada pelo Senhor? Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? A 10ª praga, a praga dos primogênitos. Lembra quando Deus disse: olha, vocês vão ter que matar um cordeiro, tirar o sangue, espargir nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passar pela cidade, todas as pessoas que não tiverem uma marca na porta também serão destruídos, todos os primogênitos. Era importante que eles tivessem um selo, um compromisso, eles tinham que obedecer. Que sinal você tem dado de que você confia no Senhor e de que você realmente tem obedecido ao Senhor? O que faz com que você realmente tenha certeza de quando o juízo de Deus vier na sua vida, de quando a mão de Deus vier para te buscar, para fazer justiça? Que sinal você tem de que você tem obedecido realmente ao que Deus tem mandado fazer? Raabe escutou, Raabe obedeceu, e ela estava segura, ela estava tranquila. Já imaginou uma guerra vindo? Ela tranquila. As pessoas iriam ser mortas, destruídas, mas ela estava tranquila, porque ela tinha o selo, o sinal que eles tinham colocado. A quarta coisa que me impressiona na vida de Raabe, e eu acho que é aqui que você precisa talvez
buscar isso para a sua vida também. Desses 4 passos que Raabe deu, eu gostaria que você prestasse atenção que a quarta coisa que me chama a atenção é que ela não apenas se preocupou em si mesma, mas ela também se preocupava com seus familiares. Eu acho aqui fantástico. Eu acho que aqui tem o grande paradoxo. É um paradoxo. A Bíblia nos confunde às vezes. Às vezes eu fico assim meio que sem entender. Como é que Deus confunde a gente nas nossas arrogâncias, nas nossas maneiras de encarar as pessoas, por exemplo. Raabe era uma prostituta, queridos. Raabe era uma prostituta. Talvez uma mulher envergonhada. Talvez as pessoas falassem tão mal de Raabe que ninguém queria nem andar com ela. Sabe, aquela pessoa que você fala, não anda com aquela pessoa não, hein? Aquilo ali é mau caminho, hein? Aquela pessoa ali, cuidado, hein? Se você andar com ela, você vai ser chamado disso, daquilo. Eu fico imaginando Raabe uma pessoa assim, discriminada, excluída da sociedade, vítima de chacotas. Porém, Raabe se preocupara tanto com a sua família, e agora o destino de toda a sua família está nas mãos dela. Já parou para pensar nisso? Todas as pessoas da família de Raabe, todas estavam nas tuas mãos. Ela iria decidir quem ia morrer. Ela iria decidir quem iria ser salvo. Porque no compromisso que ela fez com os 2 espias, uma coisa que ficou marcante é: todas as pessoas que estiverem dentro da tua casa, quando a guerra começar, não morrerão. Porém, se você deixar de fora qualquer pessoa, essas pessoas vão morrer, porque nós não temos compromisso, só com as pessoas que estiverem dentro da sua casa. E aí eu fiquei pensando, como é que ela ia fazer a lista dela? Quem ela ia chamar? Como é que ela ia escolher agora a parentada dela? Aquela tia, por exemplo, que ela tinha, que nunca queria comer na casa dela porque ela era prostituta. Já imaginou? Uma tia de Raabe falaria assim, não, eu não sento com Raabe, Raabe é prostituta. Eu fico imaginando agora aquela prima que ela tinha, que nunca tinha emprestado um vestido para ela, porque ela era prostituta. Eu prestar vestido meu para Raabe, ela deita com outros homens. Eu fico imaginando aquele tio que olhava para ela e falava, Raabe não presta, isso para mim nem é parente. Eu fico imaginando como é que a Raabe ia escolher as pessoas que iam fazer parte agora do livramento, porque aqui ela tinha que levar quem ela pudesse. Outra coisa que eu fiquei pensando, quantas pessoas caberiam na casa dela? Porque Josué, os espias falaram assim, olha, todo mundo que entrar na sua casa vai ser salvo, quem estiver de fora vai ficar. Mas eu acredito que Raabe então começou a ser tomada por um amor tão grande, e é aqui que eu me detenho, é aqui que eu imagino esse texto acontecendo. Eu fico imaginando Raabe saindo desesperada, na casa de um, na casa de outro, parentes que nunca foram visitá-la, parentes que não queriam nem vê-la de perto, era prostituta. É ruim de andar com prostituta, hein? Eu fico imaginando Raabe então agora dizendo, vem para minha casa, corre, vem para minha casa, vai acontecer uma coisa terrível em Jericó, está para vir uma calamidade, as pessoas todas vão morrer, primo, prima, tio, tia, venham, pai, mãe, irmão, irmãs, venham, entra dentro do meu telhado, porque só tem um jeito de vocês se salvarem, se vocês estiverem dentro da minha casa. Eu fico imaginando quando ela batia na casa de uma pessoa, talvez a pessoa, não, mas essa mulher está ficando doida, talvez, sabe, você só vai se salvar se você estiver na minha casa, ela falaria isso. E eu acredito que ela se esforçou, e ela levou o máximo de pessoas para dentro da casa dela. Querido, você consegue entender isso? O poder de Deus. Você já parou para pensar no poder de Deus? Uma mulher prostituta, que agora estava salva, agora ela estava na certeza de que era marcada, agora ela tem o destino da sua família nas mãos. Olha o que Deus faz. Uma mulher que estava na sarjeta, indigna, Deus agora dá a ela o privilégio de dizer, olha, você só vai se salvar se você for para minha casa.
Olha, só tem salvação para você se você não estiver longe da minha casa. No dia da destruição, você precisa estar dentro do meu telhado. Aquelas pessoas devem ter se humilhado e devem ter falado: Raabe, Raabe, eu vou, Raabe, obrigado, Raabe, obrigado porque você pensou em nós. Ela poderia nem ter lembrado deles. Mas nós podemos entender, queridos, que Deus estava mostrando com isso, que Deus faz da pessoa mais humilde, mais simples, uma pessoa de bênção, de valor. Deus dá às pessoas que às vezes nós discriminamos, posições que nós nunca daríamos, porque o amor de Deus, o poder de Deus, a maneira como Deus age, é uma maneira especial. Até em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus nos confunde, é loucura para nós. A sabedoria de Deus é totalmente longe do nosso entendimento, porque o normal é a gente achar: não, Deus usa pastores, Deus usa certinhos, Deus usa pessoas de família, Deus usa pessoas que foram estudando a Bíblia desde pequenininho, Deus usa os melhores, Deus só usa essas pessoas. Mas eu digo para você que Deus usa as pessoas que às vezes nós nem acreditamos que Ele use. Deus usa as pessoas que a sociedade discrimina. Deus usa pessoas que eu às vezes discrimino. Porque Deus pode fazer tudo novo na vida de uma pessoa. Raabe, de prostituta, passou a ser canal de bênção. De prostituta passou a ser aquela que intermediaria a salvação de todos os seus. Queridos, isso é muito importante. Eu não sei em que situação você está, mas o que Raabe nos ensina nessa noite? O que Raabe, a história de Raabe nos ensina? Deus te conhece completamente, se importa com você, mesmo na situação em que você está. Ele escuta você, mesmo você estando nessa situação que talvez você pense que Deus nem te ouve, e Ele te atende. A primeira coisa que eu aprendo é isso: Deus conhece você, Deus sabe a situação que você está, mas Ele te escuta. Talvez você pense: mas se eu orar, se Deus olhar para a minha vida, se Deus soubesse o que eu fiz essa semana, Ele sabe. Mas eu aprendo com essa palavra que Raabe me ensina, que Deus escutou o clamor dela, que Deus deu a ela uma nova vida, que Deus transformou a sua vergonha, que deu valor para ela. Então você nessa noite precisa entender que mesmo onde você está, creia que o Senhor pode fazer maravilhas na sua vida e através de você. A segunda coisa, Deus pega uma pessoa sem perspectiva nenhuma, uma pessoa fadada ao fracasso, sabe? Deus pega uma pessoa que tem tudo para dar errado e faz dessa pessoa uma bênção. Não apenas tira a vida dela de vergonha, de humilhação, mas coloca ela num grau, vamos dizer assim, de bênção, de valor. Talvez você não tenha muita perspectiva de mudança de vida. Talvez você seja conhecida, por exemplo, como uma mãe solteira. Talvez você seja conhecido como o cara que não consegue se livrar de um bar. Talvez você seja conhecida como aquela garotinha bonitinha do Facebook. Talvez você seja conhecida por um monte de coisas que não são qualidades. Não são. Talvez te coloca para baixo até. Talvez você não tenha tantas perspectivas de querer ser uma bênção nas mãos de Deus. Talvez você nunca pensou nisso. Mas Deus pega pessoas como eu, como você, sem perspectiva nenhuma, tira do chão, ergue, coloca num lugar de valor e ainda, não sei porquê, usa para salvar muitas vidas. Foi isso que ele fez com Raabe. Toda a sua família foi salva, porque ela trouxera todos os seus familiares para sua casa no dia do juízo. E para finalizar, como se não bastasse, sabe, fazer de Raabe uma ex-prostituta, uma mulher que salvara toda a sua família,
para Deus nos confundir mais ainda, que aí eu fico mais chocado com o amor de Deus, que quando nós lemos Mateus capítulo 1, nós lemos que Raabe se casou com Salmão, filho de Naasson, príncipe de Judá. Coisa maravilhosa. Uma prostituta que se livra da morte, salva a sua família e agora se casa com um príncipe. Coisa fantástica. Agora ela é casada com Salmão. Mas como se não bastasse, né? Deus é tremendo. Eu fico impressionado com o amor de Deus. Ela gera um homem, um filho, chamado Boaz. A Bíblia diz que Boaz era um homem bom, justo, íntegro. E o seu filhinho Boaz vai se casar com a moabita Ruth, uma mulher especial, uma mulher fantástica, uma mulher de um amor incondicional. Ruth agora tinha guardado, cuidado da sua sogra Noemi. Raabe gera um filho Boaz, e Boaz casa-se com Ruth, e aí vem gerando, para não parar por aí, Ruth gera uma geração, outra, e nasce Davi. Da família de Raabe vem Davi, o rei Davi. E para não parar por aí, da linhagem de Davi, Jesus, o Filho de Deus. É ou não é fantástico? Uma prostituta, fadada ao fracasso, totalmente rejeitada por todas as pessoas, salva a sua família, casa-se com o filho de um príncipe, gera a linhagem de Davi e faz parte hoje da linhagem de Jesus. Queridos, você já parou para pensar, você que está aqui nessa noite, alguma vez você já parou para pensar o que Deus pode fazer com você? Você já imaginou o que Deus pode fazer pela sua vida? Acho que aqui não tem nenhuma prostituta. Talvez não tenha nenhum assassino. Talvez não tenha nenhum foragido da justiça. Todos nós nos achamos bons demais às vezes. Mas esse é o nosso problema. Às vezes a gente pensa que não precisa de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus não pode fazer muito por nós, porque a gente não está muito interessado. Deus faz o impossível na vida de qualquer pessoa. Deus pode fazer muito mais na sua vida, na minha vida. Deus pode te colocar num lugar de bênção, num lugar de valor. Deus pode tirar você da onde você está e fazer você estar em outra situação. Mas para você fazer isso, você precisa tomar as decisões que Raabe tomou. Ela escolheu, ela temeu, ela obedeceu, ela se preocupou com os seus, e ela fez tudo o que os espias mandaram ela fazer. Nós vamos cantar uma música agora que sempre fala no meu coração. É quando a gente canta que às vezes nossos sonhos estão mortos, às vezes nós achamos que a situação que estamos passando não tem jeito, às vezes nos achamos totalmente pequenos, às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu da gente. E quando eu vejo a história de Raabe, uma mulher que tinha tudo para dar errado, uma mulher que tinha tudo para ser infeliz, Deus traz Raabe para uma vida nova, uma perspectiva nova. E nessa noite você pode também tomar posse dessa bênção. Você pode escolher não ficar como está. Quantas vezes você ouviu falar de um Deus que pode mudar a sua vida? Quantas vezes você já escutou que Deus pode transformar qualquer pessoa? Hoje eu te dei o exemplo de Deus transformando uma prostituta numa salvadora, numa pessoa que fosse abençoar a sua família. Deus pode fazer muito por você nessa noite, meu querido. Vamos cantar, vamos ficar de pé para nós cantarmos nesse momento. Se tentaram matar o seu sonho, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram
matar o seu sonho, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Quando eu ouço, sempre que eu ouço uma palavra que vem me mostrar, que vem falar comigo que eu preciso continuar sonhando, que Deus não desistiu de mim, sempre que eu ouço uma palavra que vem mostrar para mim que o Senhor tem coisas maiores para mim, para minha vida, que onde eu estou não é um lugar de Deus para mim, que eu não preciso permanecer na situação que eu estou, porque Deus tem coisas maiores. Eu sempre penso que nós temos que dar uma resposta para o Senhor. Eu penso que nós temos que dar uma guinada na nossa vida, quando a oportunidade bate na nossa porta, quando nós temos que tomar decisões. Eu penso que a gente tem que dizer: Deus, é hoje que eu vou tomar essa decisão, ou Deus, ainda não é a hora, eu ainda consigo segurar um pouco mais, eu vou levar a minha vida como está, por enquanto está bom, por enquanto o Senhor tem me abençoado, tem uns probleminhas na minha família, uns probleminhas ali no meu trabalho, mas deixa eu continuar como eu estou. Querido, até quando você vai continuar como você está? Até quando você vai demorar a dizer para Deus: Deus, é hoje, Senhor? Raabe não tinha tempo, Raabe não tinha como titubear, ela tinha que dar uma resposta para os espias: não, eu vou proteger você, não, eu vou entregar vocês. A decisão era única: morte ou vida. Ela escolheu a vida. Talvez você pense que tem tempo ainda, que você está novo. Não, tem muita coisa para acontecer com você ainda. Não, lá na frente você pensa sobre isso. Tiago diz: que nós faremos amanhã? Quem pode dizer o que vamos fazer amanhã? Quem tem garantia de que amanhã, por exemplo, eu estarei aqui vivo, ou você estará vivo? Que tempo é esse que eu tenho então para tomar essas decisões? Eu gostaria que você nessa noite desse uma reviravolta na sua vida. Sei lá, você vai começar uma nova vida. Você não vai ser mais ser conhecida como aquela pessoa assim, ou assado. Você vai ter hoje uma experiência de que Deus pode fazer coisas grandes. Assim como Ele fez na vida de Raabe, Ele pode fazer na sua vida. Mas você precisa dizer para Deus: Deus, é hoje, Senhor. É hoje que eu decido parar de ouvir, escutar do Senhor, saber que o Senhor pode, mas eu não tomo uma decisão. Eu não quero começar mais uma semana do jeito que eu comecei a outra. Eu gostaria que nós cantássemos mais uma vez essa música. Eu vou chamar você para vir orar comigo hoje, se você sentir realmente que é hoje o dia de você dizer: Deus, eu entendo que aonde eu estou não é o lugar do Senhor para mim. Eu entendo que o Senhor tem coisas maiores, eu quero essas coisas. Nós vamos cantar, e você pode vir, enquanto estamos cantando, pela fé. Hebreus 11, 30 a 31, a Bíblia diz: pela fé, Raabe escondeu os espias. Tiago capítulo 2, versículo 25, a Bíblia diz:
que as obras de Raabe falam por ela. Pela fé, você pode também hoje ter uma experiência com o Senhor. Se tentaram matar o seu sonho, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, bendito seja o Senhor que criou os céus e a terra. Bendito seja o Senhor que nos fez, Deus, povo teu. E nós te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem olhado para cada um de nós com olhos de misericórdia. E eu peço em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada um de nós aqui nessa noite. Que saiamos daqui, Deus, na certeza de que vamos firmar os nossos pés na rocha que é Jesus. Que nós vamos andar hoje uma nova vida. Que nós vamos abandonar tudo aquilo, Deus, que nos leva para a destruição e que pode, Deus, nos afastar de Ti. Em nome de Jesus, Deus, cumpra o Teu propósito em cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém.